Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do InfoCast, o podcast do InfoJobs, empresa líder em conectar pessoas e empresas. Eu sou a Fernanda Gomes, do time de comunicação do InfoJobs, e vou estar com você nesse episódio. Nesse papo, a gente vai falar sobre entrevistas de emprego, especificamente sobre uma pergunta que pode ser decisiva em um processo seletivo. Quais são seus pontos fortes e fracos? Se só de ouvir essa pergunta o nervosismo já começa a aparecer, acompanhe as dicas de especialistas de RH que eu trouxe para você ter a resposta perfeita na ponta da língua. Durante a entrevista de emprego, uma pergunta muito comum é: quais são seus pontos fortes e fracos? E apesar de parecer uma pergunta simples, ela é bastante importante no processo seletivo para que o recrutador possa conhecer o seu perfil mais profundamente. Mas será que qualquer característica pode ser dita para responder essa dúvida ou há uma forma correta de falar sobre esse assunto? Para responder essa pergunta e saber como você deve mencionar os seus pontos positivos e negativos na entrevista, para se sobressair, eu separei alguns pontos importantes. Então vamos lá! Primeiro, é importante a gente se perguntar: o que são pontos fortes e fracos nas entrevistas de emprego? Quando se fala sobre esses pontos durante uma entrevista, a empresa está interessada em conhecer as competências e habilidades de maior destaque, ou que precisam ser aperfeiçoados no seu perfil. E por se tratar de um processo seletivo, esses pontos que realmente interessam para os recrutadores são aqueles que podem ser relacionados com a sua carreira e cotidiano de trabalho de um jeito mais direto. Talvez você esteja se perguntando agora: tá, mas quais são os melhores pontos fortes para falar na entrevista? Nesse momento, é importante destacar dois tipos de habilidades que juntas tornam você um profissional preparado e qualificado para essa oportunidade. O primeiro tipo são competências relacionadas diretamente com a sua profissão, a sua área e atividades. Por exemplo, se você é um profissional de vendas, pode destacar habilidades como facilidade em absorver novas informações, comunicação clara ou mesmo facilidade em alcançar metas. O segundo tipo são habilidades que se relacionam com o seu comportamento de maneira geral e que influenciam na sua interação e integração com uma equipe e com uma empresa. Para habilidades comportamentais, alguns bons exemplos de pontos fortes nessa mesma área são inteligência emocional, escuta ativa, flexibilidade, enfim, mas podem ser muitas outras também. Por isso, faça uma pesquisa sobre as competências que mais fazem sentido para a sua profissão e para o cargo que deseja alcançar. Você também pode buscar por referências, ou seja, profissionais de destaque na sua área e analisar quais são os pontos fortes deles. Depois de fazer essa avaliação, você pode relacionar essas competências com as suas, para identificar quais pontos fortes e fracos você tem em comum com esses profissionais. É importante lembrar, no entanto, que existem diversas boas habilidades que podem ser pontos fortes incríveis para sua carreira, te posicionando como um profissional de destaque. Por isso, pratique o autoconhecimento. Aprenda a reconhecer os seus pontos fortes e os fracos também, para então planejar o desenvolvimento dessas características, seja para melhorá-las ou para saber como destacá-las melhor. Ah, mas e os pontos fracos? Falar deles não pode me prejudicar nas entrevistas? A resposta para essa pergunta depende da forma como você fala para o recrutador dos seus pontos fracos. Todas as pessoas possuem aspectos a melhorar, incluindo no perfil profissional. E o primeiro passo para isso é reconhecer quais são eles. Saber identificar quais são as suas características mais vulneráveis e como elas podem ser melhoradas é uma iniciativa vista de forma muito positiva pelos recrutadores, porque isso demonstra autoconhecimento, preocupação com a carreira e vontade de se desenvolver. Além disso, é através desse mapeamento dos seus pontos fortes, mas também dos fracos, que o profissional de RH consegue perceber e alinhar em quais aspectos você vai precisar de mais suporte durante o seu início na empresa e como vocês podem trabalhar juntos nessa melhoria. Ou seja, falar dos seus pontos fracos também é importante e, de certa forma, pode ser positivo. Agora que falei dos aspectos mais importantes dessa pergunta, vamos para a reta final. De uma vez por todas, como responder
quais são seus pontos fortes e fracos na entrevista para ser contratado. A resposta ideal para essa pergunta é demonstrar os seus reais pontos fortes e fracos, de forma sincera e honesta, e ao mesmo tempo demonstrar o seu investimento em se aprimorar. Para isso, pense sobre as suas habilidades que ajudam a executar o seu trabalho e nas que você percebe que precisa melhorar para se tornar um profissional ainda melhor. Antes de finalizar a resposta, cite quais atitudes você tem tomado para ajudar a desenvolver esses pontos fracos. E não se esqueça também de demonstrar confiança na sua resposta, para transparecer que você se conhece e que realmente se preocupa com esse aspecto da sua evolução profissional. Eu elaborei aqui um exemplo de resposta seguindo esses pontos para servir de exemplo para você. Vamos lá! Meus principais pontos fortes são a comunicação e colaboração. Sempre trabalhei com equipes menores, então ter uma boa comunicação me ajuda muito a evitar erros e corrigir qualquer imprevisto da melhor forma possível. Já a colaboração me ajudou muito a desenvolver outras habilidades que aprendi com os meus colegas no decorrer da carreira, o que me fez alcançar resultados maiores do meu trabalho. Já os pontos fracos, acredito que seja a impaciência, o que pode prejudicar os meus relacionamentos. Por isso, também passei a fazer meditação e atividade física. Essas atividades têm me ajudado muito a ter mais controle sobre a minha mente, o meu corpo e têm melhorado a minha paciência e ansiedade. Tenho certeza de que se você seguir essas dicas na hora da sua entrevista, vai garantir a atenção dos recrutadores e aumentar as suas chances de avançar nos processos seletivos. Agora que você sabe como responder essa pergunta e destacar os seus pontos fortes e fracos de maneira mais marcante e positiva, está pronto para se candidatar às vagas de emprego certas para você. Bom, estamos chegando ao final desse episódio. Espero que você tenha gostado e que essas dicas que eu trouxe te ajudem muito. Lembrando que, além desse episódio, também temos um artigo dedicado a esse tema e você pode conferir essas e muitas outras dicas sobre entrevistas e processos seletivos no blog do InfoJobs. É só acessar a aba blog dentro do site. E para participar dos processos seletivos e encontrar o seu próximo emprego, acesse o site do InfoJobs ou baixe o aplicativo. São mais de 500 mil vagas para diferentes cargos e áreas. É só cadastrar o seu currículo gratuitamente e se candidatar às vagas mais interessantes para você. Até o próximo episódio. Tchau!